os dias, milhares de brasileiros entram em contato comigo para perguntar como é vir fazer medicina no Paraguai e tirar as principais dúvidas. Então hoje eu vou usar esse vídeo para te passar o máximo de informação que eu conseguir, tá bom? Traca, traca, tra, tra, tra. Dámelo otra vez. Dejemos la pena para después. Dámelo otra vez. Mas antes de responder as perguntas, eu vou pedir para você deixar o seu like, que eu tô deixando por último, você não está deixando. Eu, particularmente, não gosto de dar ibope nem responder os haters, mas deixei a última pergunta pra gente responder essa polêmica e te informar, tanto positivo quanto negativo. Qual o método de avaliação da Universidade Central do Paraguai? O método ele é feito através de prova. Você tem que alcançar os 60% e são 3 provas no semestre, mais um processo integrado, incluindo trabalhos acadêmicos. Prova P1, P2, valendo 20% cada uma, e uma prova final valendo 40%. Qual o método de avaliação da melhor universidade e da pior universidade? Te falando como aluna mesmo, que tem a vivência, tem 2 formas que eu não entraria. Eu não entraria em uma universidade que é PBL, porque ali na prática, o que acontece? Os professores nem te ensinam, só te dão a bibliografia, te mandam em casa para estudar e você acaba tendo que pagar cursinhos que vão te ensinar enquanto você estiver em casa. E universidades que tem bastante prova oral mais do que prova escrita. Acabei de lembrar de outra. Tem universidades que você, mesmo fazendo as provas escritas, P1 e P2, na final zera tudo e você tem que alcançar a média. Isso é muito ruim, porque no final, as provas finais é do semestre inteiro. Então imagina, você faz a P1, faz a P2, não serve de nada. Se você não alcançar uma nota alta na última prova final, valendo tudo, você tem que recursar a matéria. É possível trabalhar no hospital universitário da UCP? Olha, tem alguns alunos que não conseguem, mas não existe essa venda casada de que você pode escutar por aí que você vai estudar medicina no Paraguai e o hospital da universidade vai te empregar. Não é assim. Tenha sempre o plano A. Esse é uma oportunidade que pode surgir para quando aparecer uma vaga, você, além de saber que a vaga está disponível, tem que se candidatar a tempo. Porque imagina, a maioria das pessoas vem da área da saúde, são enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Então, vai ter bastante gente procurando emprego. Quer trabalhar na tua área? Se planeja para trabalhar em Foz ou, como muitos fazem, por exemplo, fisioterapeuta, trabalha em métodos de plantão, ou aqui em Cidade do Leste mesmo tem bastante clínicas que podem te contratar. Mas se você não tem nenhuma formação, não tem uma formação em marketing, em administração, em alguma área da saúde, muito mais difícil você conseguir um emprego aqui. Quanto eu gastava no início do curso e quanto eu gasto agora? Gente, agora eu gasto um pouco mais porque eu ganho mais também. Quando eu vim pra cá, eu tinha bem menos dinheiro, inclusive. Quando eu vim, eu tinha pouco orçamento em caixa. Várias despesas, eu fiz de tudo para não ter. Por exemplo, eu não paguei calção de apartamento, que você tem que vir planejado. Se você for morar em Foz ou em Cidade do Leste, as imobiliárias vão te pedir um calção. Às vezes 2 vezes, 3 vezes o valor do aluguel. E no meu caso, eu tive a sorte da minha imobiliária não cobrar. Então, das 2 vezes que eu aluguei a casa, inclusive essa vez foi até melhor. Já me mudei pela segunda vez, eu entrei e só paguei 1 mês depois. Parei o meu contrato, quando eu for sair, exige que eu avise com 2 meses de antecedência, senão eu pago uma multa. E aí sai elas por elas, né? Porque se eu precisar sair de emergência, eu vou ter que pagar um valor bem alto a propósito. Agora sim, vai morar em Cidade do Leste? Já tem que saber. Aqui é 3 vezes o valor do aluguel, então já coloca aí a nota. Eu cheguei com pouco dinheiro, eu tinha em torno de 6, 7 mil reais na conta para conseguir mobiliar uma casa, alugar uma casa, me manter aqui nos primeiros dias que eu fui para hotel, não tinha casa ainda, me preocupar com a alimentação, fazer a primeira compra do mês. Então era muita coisa para fazer com pouco dinheiro. Se você puder juntar mais, porque dinheiro na conta é tranquilidade. Agora já estou no 4º ano na universidade, então meu custo de vida aumentou. Mesmo assim, eu permaneço em Foz, já estou aqui no quilômetro 8, então eu tenho um gasto maior com gasolina, um gasto maior com... Troquei de casa, né? Ganhei mais, já começa a gastar mais, a vida é assim. Mas hoje eu gasto em torno de uns 4.000, 4.200. Quem me ajudou? Meus pais, eu tinha um dinheiro guardado. Na verdade, foi os 2. Eu sempre tive apoio familiar e eu nunca escondi de você, mas eu tinha uma loja. E quando eu descobri que eu vinha cursar medicina no Paraguai, quando eu decidi, eu comecei a juntar dinheiro. Tanto é que eu vendi meu carro lá e consegui adquirir um transporte aqui, que eu sabia que ia facilitar muito o meu dia a dia. O calouro consegue se manter aqui com quanto? Eu queria muito dizer pra ti R$ 2.500. 2.800, mas essa não é mais a realidade. Você tem que ter ali uns 3.500, 4.000, se puder, 4.200. Por quê? A gente tem que ter o dinheiro para emergência. Então, se você quer vir para cá, morar sozinho, mobiliar uma casa, né? Utilizar o Bolt, comer fora, poder ter lazer,
pagar bem a universidade, fazer recuperação às vezes. Mas eu conheço gente que divide quarto. Alexandre, eu não tenho dinheiro, eu preciso dividir quarto. Essa vai ser a minha realidade, meu dinheiro vai ser comida, um pouco para aluguel e a minha mensalidade, e não posso fazer recuperação em hipótese alguma. Cada aluno sabe da sua realidade. Mas se você pode vir planejado, é melhor, porque são 6 anos. Você não sabe se você vai adoecer, se você vai precisar comprar um antibiótico no mês, se você vai ter que fazer recuperações ao longo do curso. Então, tudo isso influencia. Além da UCP, qual universidade eu recomendaria? Muito pesado, mas tem 2 universidades que eu estudaria além da UCP. Só te recomendo o que eu quero para mim. Hoje, atualmente, eu mudaria se fosse para a UP, por mais que tenha algumas questões com a UP, que eu sei que elas dificultam um pouco a vidinha ali do brasileiro, que ela gosta de uma burocracia, porém, universidade com mais de 30 anos, universidade com a mesma taxa de aprovação do Revalida. Então, assim, vale se pensar. Até fazer o pré-grado, né, que você tem que cursar 1 ano a mais, é uma ótima universidade. E, se eu estivesse atrás de preço, eu iria para a Unida. Como acreditar nos assessores de medicina se os próprios alunos falam mal dela? Vou te falar. O brasileiro, ele nunca está satisfeito com nada, né? Não importa o quanto de regalias que a gente adicione, inclusive, essa é uma das questões. Se a universidade decidisse mais coisas e não deixasse a critério do aluno decidir, ia ser regra e acabou. Mas quando você abre espaço para discussão, abre espaço para democracia, pode ser até uma opinião impopular, mas a maioria das pessoas ficam satisfeitas, mas sempre tem aquelas pessoas que reclamam. Vamos lá. A universidade sempre faz pequenos ajustes para melhorar o nosso dia a dia. Por exemplo, aqui são várias sedes, tem o hospital universitário, tem o centro tecnológico, tem a sede 2. Ela colocou um ônibus, que era para auxiliar os estudantes só nesse trajeto. Depois, essa ideia aumentou, que era para buscar os alunos na rota. Então, quem está na rota conseguiria pegar o ônibus. Obviamente, essa ideia se popularizou, precisou adquirir mais um ônibus. E algumas vezes os alunos... Algumas vezes não. Na maioria das vezes, todo mundo sai no mesmo horário, da mesma turma. Então, uma turma ali com 80 alunos, 50 vai pegar o ônibus e tem que ir em pé. Tu tem que ir em pé no ônibus gratuito. Se você fosse pegar um ônibus público, você também teria que ir em pé e teria que pagar por isso. No horário de pico, a universidade coloca 2 ônibus. E mesmo assim, existe a reclamação do ônibus. Tem a reclamação, essa é muito boa, tem a reclamação do micro-ondas. A universidade colocou vários micro-ondas, 6, 7 micro-ondas, para os alunos esquentarem a marmita ali, para não precisar só comer nos restaurantes. É pouco micro-ondas. A universidade vai fazendo várias adaptações ao longo do curso. Os alunos reclamam, a universidade procura uma solução. Era a internet? Colocou a internet. Precisa ampliar tal coisa? E assim ela vai fazendo. Cada vez ela está tentando melhorar. Mas olha, se você for para outra universidade, nem o direito de fala muitas vezes você tem. Outro ponto que está acontecendo agora. São probleminhas internos. Por exemplo, os alunos eles têm o direito de decidir o calendário de provas de cada sala. Então, cada turma vota. E aí, uma sala que tem 100, metade, um pouquinho mais da metade, escolhe um calendário ruim. E os outros se sentem prejudicados. Mas se a UCP pegasse para decidir e fosse um calendário que a maioria não gostasse, mesmo assim, você não ficaria com essa sensação de a gente teve o direito de escolha e o pessoal escolheu mal. E aí vem as reclamações. Então, quando eu venho aqui nas redes sociais falar sobre medicina no Paraguai, eu tô te dando uma alternativa de ser médico. Eu não tô dizendo que aqui vai ser 1000 maravilhas. Mas eu não trocaria de universidade. Eu sou muito feliz com essa minha escolha. Eu nunca tive problema em nenhum setor da coordenação. Eu entendo que eu tô aqui para estudar. Você não pode reclamar de ter que estar em sala de aula. Você não pode reclamar de ter que dizer presente na hora da chamada. Então, são coisas que o brasileiro reclama por tudo. Eu falo aqui nas redes sociais o meu dia a dia, o que eu acredito. E o que eu não gosto da universidade, eu faço do jeito certo. Eu faço uma nota, mando para a coordenação para conseguir melhorar o que eu puder melhorar na minha vivência aqui na universidade. Não é à toa que eu me candidatei para representante estudantil, que eu acho que falta algumas tomadas nos corredores. Acho que aqui a gente precisa de um espaço maior para descansar. Só que tudo isso pode ser conversado. Agora, quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala de ensino, quando a gente fala da policlínica, que agora em fevereiro vai adicionar urgência e emergência, quando a gente fala de estrutura e ensino, você pega em disparada. Por isso que toda vez que acontece algum micro problema na sala de aula, as pessoas me marcam porque eu sou a voz, eu sou o marketing da universidade. E eu sempre digo assim, se eu for dar minha opinião, vai ser uma opinião que o aluno não gosta de receber. É os alunos que têm que se adaptar à universidade, não o contrário. Uma universidade que tem várias ligas acadêmicas, uma universidade que faz parcerias com congressos, que pensa na tua revalidação brasileira, que não é nem no país deles. Então, assim,
Tá insatisfeito com a UCP? Transfere. Tá insatisfeito com a universidade? Pede a tua transferência. Acha outra universidade no Paraguai que vai atender todas as suas exigências. Mas eu faço de tudo para não dar essa opinião, porque acaba sendo impopular. Porque imagina, eu tô na minha classe, as pessoas estão reclamando, aí me marcam e eu dou minha opinião impopular. Mas eu vendo a UCP, eu apresento a UCP para ti, porque eu acredito nesse projeto. Só que como você tá vindo para cá, o que eu digo para você? Vem conhecer pessoalmente. Inclusive, alguns calouros meus que querem assistir aula, eu trago um por vez para ver como é que é os professores, como é que é o idioma, para se sentir mais à vontade. E aí você decide por conta própria. Viu porque eu não respondo os hates? Eu pego o A. Pego o A fácil, pego o A. Não fala da minha universidade, não fala. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e me seguir em todas as redes sociais.